Você já sentiu que perdeu alguém antes mesmo de poder se despedir? Jairo sentiu isso. Ele era um homem respeitado, líder, alguém que todos ouviam. Mas naquele dia, nada disso importava. Porque dentro da casa dele, havia uma menina, sua filha, deitada, lutando pela própria vida. O tempo estava acabando, e não havia mais ninguém a quem recorrer. Então ele fez algo que poucos fariam. Ele correu até Jesus, sem orgulho, sem posição, sem máscara. Se lançou aos pés dele em público. Por favor, venha até minha casa, minha filha está à beira da morte. Não era um discurso bonito, era o grito de um pai desesperado. Agora me diz, se fosse você, o que você faria quando a pessoa que você mais ama está morrendo? Jesus olhou para ele e decidiu ir. Mas o caminho não seria fácil. A notícia se espalhou rápido. Uma multidão começou a seguir. Empurrões, barulho, gente de todos os lados. E cada segundo era precioso. Cada passo podia ser o último. Jairo andava, olhando para frente com o coração apertado. Talvez na mente dele só existia uma coisa. Dá tempo, ainda dá tempo. Mas então, Jesus parou. No meio do caminho, sem aviso, sem explicação. Ele simplesmente parou. Jairo não entendeu. A multidão também não, mas havia alguém ali. Uma mulher que havia sofrido por anos, que tocou em Jesus, e naquele momento, tudo mudou para ela. Só que enquanto um milagre acontecia, outro milagre parecia estar se afastando. O tempo estava passando. E Jairo estava ali, esperando. Sem poder fazer nada. Sem poder acelerar. Sem poder gritar. Agora pensa comigo. E se fosse você ali, esperando enquanto a pessoa que você ama está entre a vida e a morte? Cada segundo virando um peso. Cada minuto, um desespero. Até que alguém aparece. Não com esperança, mas com uma sentença. Não precisa mais incomodar o mestre. Tua filha morreu. Silêncio. O mundo parou. Não havia mais corrida. Não havia mais pressa, porque acabou. A única coisa que Jairo queria era chegar a tempo, mas ele não chegou. E talvez naquele momento tudo dentro dele tenha desmoronado. A fé, a esperança, a força, tudo. Agora me responde. O que você faz quando chega tarde demais? Quando a dor vence? Quando o final não é o que você esperava? Jairo poderia ter desistido ali. Poderia ter ido embora. Mas Jesus olhou para ele e disse algo que não fazia sentido nenhum. Não tenha medo, apenas creia. Como acreditar quando já acabou? Como continuar quando não há mais vida? Mas mesmo assim, Jairo continuou andando. Quando chegaram na casa, era diferente. Não havia silêncio. Havia choro. Gente gritando, pessoas lamentando, um som que corta por dentro. O som da perda. O som de quem sabe que não tem mais volta. A filha dele estava lá, sem vida, sem movimento, sem respiração. Jesus entrou, olhou ao redor e disse algo que ninguém aceitou. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. As pessoas começaram a rir, porque para elas era óbvio. Ela estava morta, não havia dúvida, não havia esperança. Mas Jesus não discutiu. Ele entrou. Levou apenas alguns com ele. E foi até onde a menina estava. O lugar mais silencioso da casa. Ele se aproximou. Olhou para ela. Segurou sua mão. E naquele momento tudo ficou em silêncio. Sem multidão. Sem barulho. Só um instante que parecia eterno. E então ele disse: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta. Nada aconteceu por um segundo. Talvez 2. Mas então, um milagre que ninguém esperava aconteceu. Ela respirou. Se mexeu. Abriu os olhos e se levantou. A menina que estava morta voltou à vida. O que parecia perdido foi restaurado. O que parecia o fim não era o fim. Agora me diz, quantas vezes você achou que era o fim? Quantas vezes você pensou, acabou? Não tem mais jeito, já era. Mas e se, assim como Jairo, você só está no meio do caminho? E se o atraso não for o fim? E se o silêncio não for abandono? E se, mesmo quando tudo parece morto, Deus ainda estiver trabalhando? Jairo achou que tinha perdido tudo. Mas ele não tinha. Ele só não tinha visto o final ainda.
Agora eu te faço uma pergunta. Você ainda acredita, mesmo quando tudo diz que acabou? Mesmo quando a resposta não vem? Mesmo quando a dor é real? Porque foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia perdido, que o impossível aconteceu. Se essa história falou com você, não ignora isso. Comenta. Eu creio até o fim e envia esse vídeo para alguém que está prestes a desistir. Porque talvez essa pessoa precise ouvir isso hoje.